Você resolve tudo na sua vida, mas quando a gente fala de amor, quando a gente fala de relacionamento, você aceita tão pouco, mulher. Por que será que isso acontece? Hoje eu vou responder essa pergunta que muitas mulheres sentem vergonha de fazer. Hoje a gente vai entender o porquê que você se destaca em todos os seus outros papéis, mas quando a gente fala de relacionamento, aí você vira o caos, você vira dependência, você vira sofrimento, você vira sacrifício. Pois é, essa dor fica pulsando aí lá no âmago de muitas mulheres que são fortes. Lá fora, fora de casa, fora da relação, fora do amor, fora do relacionamento, essas mulheres funcionam muito bem. Elas trabalham, elas resolvem problemas, elas cuidam das pessoas, elas tomam decisões, elas são CEOs, elas são fodonas. Elas seguram realmente a vida. Mas ali no amor, elas se calam, elas aceitam migalhas, elas toleram desrespeito, elas carregam a relação sozinhas, elas permanecem em vínculos que diminuem o seu brilho. Será que eu estou falando delas ou eu estou falando de você? Porque isso gera uma pergunta que dói bastante. Eu vejo todos os dias no meu consultório, nos meus atendimentos de mulheres. Como é que eu, sendo tão forte, aceito tão pouco? Como é que eu, sendo essa mulher fodona que eu estou trazendo aqui, vim parar num relacionamento onde eu sou tão pequena? Essa pergunta já passou aí pela sua cabeça? Isso não é incoerência. Isso tem explicação. Ter força em uma ou várias áreas da sua vida, em um ou outros papéis na sua vida, não garante uma segurança emocional no amor. Sua competência profissional não vai curar as suas feridas afetivas. A sua independência financeira não vai impedir a sua dependência emocional. Então, no nosso encontro de hoje, no nosso Sextou com Wesley Augusto, eu vou trazer 3 pontos para você entender melhor esse buraco que você está metida. Primeiro, por que mulheres fortes como você podem e se fragilizam no amor? Segundo, como é que uma relação pequena vai diminuindo o seu tamanho? Como é que você vai se encolhendo? E o mais importante de tudo, né? Além de você vai entender tudo isso, e eu vou te mostrar como é que você pode reconstruir aí a sua autoestima e voltar a se escolher, voltar a ser do tamanho que você é, inclusive e principalmente no seu relacionamento. Então, bora começar porque talvez hoje você entenda que o problema nunca foi falta de força, foi falta de direção. Tá comigo? Para quem é nova por aqui, aliás, me responda aqui nos comentários. Seja você que está aqui ao vivo comigo, seja você que está assistindo a gravação do YouTube, me conta, é a primeira vez aqui? É nova de casa ou é velha de casa? Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Augusto, eu sou psicólogo há 23 anos, terapeuta de casal, especialista em relacionamentos e criador do método Só o Amor Não Basta. Por que eu gosto de trazer esse método? Porque é a base na qual eu trabalho. Seja na terapia individual, seja na terapia de casal, seja nas minhas mentorias, nos meus cursos, nos meus posts. Aqui na live isso está acontecendo. O meu método está aqui por trás de mim, que é o Só Amor Não Basta. Que o próprio nome já diz, aqui se destina a missão dele. É que você entenda que para um relacionamento ser extraordinário, só o amor não basta, ele precisa de uma série de outras coisas, inclusive e principalmente o seu amor próprio, o seu autorrespeito, a sua autoestima. Então, a base do meu método está em trabalhar a sua autoestima e o seu amor próprio. A partir daí, a gente consegue trabalhar todas as suas outras questões, inclusive a que a gente vai trabalhar aqui hoje. Por que mulheres tão fortes como você são tão frágeis quando tange o assunto relacionamento, quando a gente está falando de amor? Deixa eu ver aqui, a Nilma, segunda vez na live. Lembro de você, Nilma, seguidora há tempos. Obrigado. Ó, não vale só adorar, tem que curtir, tem que comentar, tem que compartilhar, porque isso ajuda, ó, o meu conteúdo a chegar a mais pessoas. Combinado, Nilma?
Combinado? Todo mundo que está assistindo aqui na gravação no YouTube, você que está assistindo no YouTube, já assina o meu canal? Já se inscreveu? Já deixou a sua curtida? Já deixou o seu comentário aqui embaixo? Tudo isso ajuda a divulgar as informações que eu trago aqui. Então sejam muito bem-vindas a todos e a todas e a todes e sejam todos bem-vindos. Ponto 1 que eu prometi para vocês. Por que mulheres fortes podem se fragilizar no amor? Muita gente acredita que uma mulher forte nunca aceitaria migalhas no relacionamento. Muita gente acredita que uma mulher forte nunca aceitaria pouco no amor. E é o que eu mais vejo todos os dias no consultório. Porque isso é uma visão de senso comum, é uma visão rasa do que é ser forte. Porque existem vários tipos de força. Existe força para trabalhar, existe força para cuidar, existe existe força para produzir, existe força para sobreviver. Existe uma outra força que é completamente diferente, que é a força emocional. É aquela capacidade de você conseguir colocar limites, suportar frustração, não implorar por reciprocidade, sair daquilo que te machuca, se escolher sem culpa. E essas forças nem sempre caminham juntas. Por isso que muitas vezes uma mulher diretora de uma multinacional, uma mulher com próprio negócio, uma ótima mãe, no amor, no relacionamento, ela é pequenininha, ela é apagada. Uma mulher ela pode ser brilhante profissionalmente e, ao mesmo tempo, ter aprendido a se relacionar com medo. Por quê? Porque isso acontece porque os nossos vínculos amorosos, eles são influenciados, a forma como a gente se relaciona com o mundo, inclusive com o nosso parceiro, é influenciado pelas primeiras experiências de apego e de cuidado que aconteceram lá na nossa infância. Então, a forma que você foi cuidada, a forma que você recebeu carinho, amor, afeto, te afeta até hoje. Influencia a forma de você olhar para o mundo, se posicionar no mundo, se relacionar com seu parceiro até hoje. Por isso que é tão significativo e por isso que na terapia a gente olha ali para a infância, para entender, para compreender o que você internalizou, o que você está reproduzindo hoje, o que precisa se manter e o que você precisa jogar fora. Ah, Wesley, através dos seus posts eu já sei que na minha infância eu fui rejeitada, o meu pai me abandonou, minha mãe é uma narcisista, mas ainda assim eu não consigo romper esse ciclo que eu vivo, essa minha forma de funcionar. Porque os conteúdos aqui do Instagram, meu amorzinho, eles te clareiam as coisas. É na terapia que você vai entender os gatilhos, o seu funcionamento para você se libertar. O autoconhecimento é o primeiro passo. Na terapia é onde você vai conseguir cortar, se livrar dessas amarras. Então, se ali na infância você aprendeu que o amor vinha com instabilidade, que você precisava agradar para ser aceita, que você precisava ser forte, que você precisava não incomodar, você pode ter se tornado uma mulher excelente, uma mulher funcional, mas não necessariamente uma mulher que sabe receber um amor saudável, que sabe estar numa relação saudável, que sabe se manifestar, que sabe projetar o seu afeto de uma maneira funcional. Faz sentido para vocês? Conta aí para mim. Vocês sabem que eu não gosto de ficar falando sozinho, né? Para ficar falando sozinho, eu fico gravando os vídeos aqui no consultório, inclusive. Quando eu tô aqui na live, eu quero interagir. Conteúdo maravilhoso, necessário para encontrar mais consciência. Elza, minha querida, olha só, dia 8, né, Elza? Dia 8, Elza e eu estaremos fazendo uma live aqui no nosso Sextou com Terapia. Ela veio conversar comigo, a gente marcou esse encontro, né? Então, dia 8 na nossa próxima live, porque na semana que vem é dia 1º de maio, e vocês sabem que feriado, final de semana, eu não trabalho, né? Porque eu vou ali, curtir minha família, curtir meu marido, curtir minha casa, né? Resgatar a minha saúde mental. Então, sexta-feira que vem, dia 1º de maio, não tem live. Na seguinte, na outra sexta-feira, dia 8, Elza e eu estaremos fazendo uma live aqui para vocês, tá? Quero todos vocês comigo. Então, assim, muitas mulheres fortes aprenderam a dar conta de tudo, mas não aprenderam a ser cuidadas.
Presta atenção. Muitas mulheres fortes, incluindo você, aprenderam a dar conta de tudo, mas não aprenderam a serem cuidadas. Por isso que ali, quando ela entra num relacionamento, quando ela ama, elas entram em relações onde elas entregam demais e recebem de menos. Por isso que você está acostumada a se alimentar com migalhas emocionais. Não é porque você é fraca no relacionamento. Não é porque você é forte nos outros papéis e no relacionamento você é fraca. É porque você está repetindo um padrão. Padrão esse que você formatou lá na sua infância. Entende por que não é tão simples mudar essa sua forma de funcionar? Entende por que um post no Instagram, uma live, por melhor que seja, não vai mudar, virar essa sua chave? Porque o problema é muito mais profundo. A forma de resolver é muito mais profunda. Você pode criar consciência aqui, mas para resolver é um outro. Esse é o primeiro passo. Para resolver, precisamos de outros passos. Então, ficou claro? Por que que mulheres fortes, elas podem ser frágeis no amor? E isso não é sinal de fraqueza? Isso é um padrão que foi instalado lá atrás? Ponto 2 que eu prometi aqui para vocês. Como uma relação pequena vai diminuindo uma mulher grande? Por quê? Nossa, até babei aqui, gente. Raramente uma mulher forte entra no relacionamento e pensa: eu vou me apagar aqui. Raramente não, gente. Eu acho que só se for de uma forma inconsciente. Porque conscientemente, duvido. Se tiver alguém aqui na live, coloca aqui nos comentários. Duvido que alguém entre no relacionamento pensando: vou me apagar aqui, vou me diminuir, vou me tornar pequena, vou acabar com o meu brilho. Ninguém faz isso. Isso vai acontecendo aos poucos. Uma concessão de cada vez. No começo, você releva uma fala grosseira, uma fala que desce torto aí do seu parceiro. Depois você começa justificando os comportamentos dele, a ausência dele. Vai reduzindo ali uma necessidade sua, um desejo seu. Vai evitando uma conversa que precisa ser conversada para não gerar conflito, para evitar. Aliás, esse verbo eu ouço pelo menos uma vez por dia nos meus atendimentos. Para evitar. Eu deixei de fazer alguma coisa, eu deixei de falar algo para evitar algo com o meu parceiro. E isso traz você para aquele lugar, para aquela sensação de estar pisando em ovos o tempo todo. Uma tensão aí no seu lar, na sua cabeça, te acompanhando o tempo todo. E aí, com isso, com essas concessões, você vai se diminuindo. Você vai se tornando pequena. Você vai se perdendo de você. Você vai, o que eu chamo, apagando o seu brilho. É assim que uma relação pequena vai diminuindo uma mulher grande. Não é de uma vez, é por repetição. São pequenas coisas que vão acontecendo cotidianamente. Existem estudos que mostram que pequenos padrões crônicos de invalidação, de desprezo, de evasão, de crítica, de tratamento de silêncio vão corroendo o vínculo e a autoestima ao longo do tempo. E o mais perigoso de tudo, você vai normalizando esse tipo de comportamento. Você vai naturalizando esse seu novo tamanho. Você começa a pensar: ah, não. Você começa a justificar a realidade que você vive para tornar mais suportável. É aí que você passa a sobreviver a sua vida e a sua relação. Você começa a se conformar com as frases: todo relacionamento é difícil mesmo, ninguém é perfeito, é só uma fase, esse é o jeitinho dele, eu também erro, ele não é ruim o tempo todo. Sim, ninguém é perfeito. Nem eu, nem você, nem o seu parceiro, e tomara que ele não seja um alecrim dourado.
Mas imperfeição é diferente de negligência constante. Dificuldade é diferente de um desgaste permanente. Crise é diferente de padrão. E quando o padrão se instala, é aí que começa o processo que eu chamo de apagamento emocional. Você continua presente por fora nessa relação, mas por dentro você vai sumindo de você. Você já não se reconhece. Você já não sabe se está exagerando ou se realmente é aquilo que você está sentindo. Você já não sabe se você merece mais. Você perde o seu norte, você perde o seu eixo, porque você deixa nas mãos do outro a sua validação, quem você é. Esse é o apagamento emocional. A luz vem do outro, já não sai mais de você. Presta atenção. O maior risco de um amor pequeno não é só sofrer, é você esquecer o seu tamanho. Anota aí, que inclusive essa é a frase que eu vou lançar um post daqui a pouquinho. O maior risco de um amor pequeno não é só sofrer, é esquecer o seu tamanho. Até escrever aqui, ó. Deixa eu pegar meu papelzinho. Aqui, ó. Esse vai ser o post de daqui a pouco, ó. E tá ao contrário. Mas tá escrito isso aqui, ó. O maior risco de um amor pequeno não é sofrer, é esquecer o seu tamanho. Faz sentido essa frase para vocês? Se faz, você carca o dedo aqui no coraçãozinho. Quero ver corações pulsando aí. Dia 1º de janeiro de 2006, digo um basta, mas não é fácil segurar essa decisão. De forma alguma, Nilma, muitas pessoas acreditam que tomar a decisão é o mais difícil. É muito difícil mesmo. Mas sustentar essa relação, sustentar essa decisão também é muito complexo. Vamos para o ponto 3. Diante disso tudo, como é que você pode... Perceba que você vai se perdendo nessa relação. Você vai se apagando, você vai se tornando pequena dentro dessa relação. Sua autoestima vai lá embaixo. Você nem sabe mais o que é isso. Se é de comer ou se é de jogar para fora do muro. Então, o que a gente precisa fazer? Reconstruir a sua autoestima para você voltar a se escolher. Isso não significa que você vai ter que terminar esse relacionamento. Isso necessariamente significa que você vai ter que voltar a se escolher. Se a relação te cabe nesse seu tamanho, nesse seu novo tamanho, no seu tamanho de nascença, você vai conseguir ficar nessa relação. Se não, vai terminar. E vai ser um processo natural. Você não tem que se preocupar com isso. A sua preocupação é resgatar o seu brilho, é recuperar a sua autoestima, é você voltar a se escolher. O resto é consequência e vai acontecer de uma forma que você não vai nem sentir. Então presta atenção. Entender a sua dor importa mais. Entender a dor importa mais sair dela. Escrevi aqui, nem eu estou entendendo o que eu escrevi. Entender a dor importa. Então vamos lá. Entender a sua dor importa. Mas sair dela importa ainda mais. É o que eu sempre digo. Você pode reclamar, tem o tempo de você reclamar. Mas precisa ter o tempo de ação. Precisa ter o tempo de você modificar a sua vida, a sua realidade, o seu relacionamento. Então, entender, ter consciência da sua dor, isso é importante. Mas sair dela é ainda mais importante. Você não precisa virar outra mulher. Você precisa reencontrar as partes suas que foram sendo abandonadas dentro de você. Que foram sendo apagadas. E como é que faz isso, Wesley? Começa com a sua autoestima. Começa com você se posicionando dentro dos seus vínculos. É muito mais do que você se achar bonita. Não é só ter sucesso que você tem na vida profissional. Não é só se amar no espelho. É você saber o que você aceita, o que você não negocia, como você quer ser tratada, quando insistir, quando recuar, quando encerrar, quando é hora de falar, quando é hora de se calar. É você ter um valor interno suficiente para não aceitar
valor externo insuficiente. É você ter noção de quem você é, do seu tamanho, do que você merece, do que você não quer. E como é que reconstrói tudo isso? Como é que faz isso, Wesley? Vou trazer aqui para você. Deixa eu ver quantos passos, que na live passada eu errei. Falei que era 6 e não eram. Então, ó, vou te trazer aqui 5 passos para você começar hoje. E volto a dizer, é mágica? Não, é processo. Hoje você está despertando, hoje você está criando consciência para iniciar esse processo. Precisa ter paciência. Demorou um tempão para se transformar desse tamanho que você está. Então é um outro processo. Não é igual Alice no País das Maravilhas, que ela tomou uma poção, ficou pequenininha. Tomou outra poção, ficou grande. É um processo. Então, o primeiro movimento, dê nome para o que você está vivendo. Nomeie aquilo que você está vivendo. Ou seja, pare de se iludir. Pare de se iludir chamando de fase isso que já virou um padrão no seu relacionamento. Pare de chamar de intensidade o que na verdade é instabilidade nessa sua relação. Pare de chamar de amor aquilo que exige que você se abandone. Dar nome, nomear, te liberta. Te tira da ilusão, que é o que está acontecendo com você aqui agora. A partir dessa nomenclatura, a partir dessa saída da fantasia e da ilusão, você vai retomar os seus contornos. Você vai resgatar os seus limites. Esse é o segundo movimento. Responde aí. Vê se vai ser fácil você responder. Do que você gosta? O que você pensa? O que você sente? O que você quer para a sua vida? Muito complexa essa pergunta. O que você quer hoje? Quanto mais difícil for você responder essas perguntas, mais perdida você está, mais apagada, menor você está na sua vida, mais a chance de você estar sobrevivendo. Porque as mulheres apagadas, elas passam anos orbitando ao redor do outro, que é a figura, a ilustração da dependência emocional. O seu parceiro está aqui e você fica orbitando ao redor dele. E quando a Lua tem luz própria? Não. Pois é, você é a Lua ao redor da Terra. Seu parceiro é a Terra. Você fica rodando em volta dele. Você não tem luz própria. Você está se apagando. Então, recuperar os seus contornos é você voltar ao próprio centro. Você voltar a se olhar. Terceiro movimento, fortalecer esses limites. E limite, gente, não é brigar. Limite é você passar uma informação clara para o seu parceiro sobre como você quer essa relação, quem é você nessa relação, o seu posicionamento. E, se houver respeito nessa relação, ele vai ouvir. Porque respeito é o seu não ser levado a sério. Respeito é seu limite ser acolhido pelo seu parceiro. E com isso, virar um ajuste concreto. Quero me encontrar, saber quem eu sou hoje, sozinha. Pois é, Nilma, garanto que você era uma dessas, né? Que estava orbitando ao redor do seu parceiro. Quarto movimento. Se você é diferente da Nilma e está ainda nessa relação, observe se existe reciprocidade no seu relacionamento. É uma frase que eu sempre digo, que eu levo para a vida e trago para vocês. Amar é verbo, portanto, requer ação. Repete comigo. Amar é verbo, portanto, requer ação. Como é que você repete comigo? Colocando aqui nos comentários. Quem concebeu, quem realizou o valor dessa frase, escreve essa frase aqui nos comentários. Amar é verbo, portanto, requer ação. Escreve aí nos comentários. Minha água está acabando, porque eu não tive tempo de repor na minha garrafinha. Eu estou atendendo desde as 9 horas, e aí eu atendi um casal às 10, atendi um casal às 11, e emendou um no outro, e ia cair aqui na live, não deu nem tempo de eu encher minha garrafinha.
Não habitei ao redor do meu parceiro, separei hoje. Hoje vivo um relacionamento cada um em sua casa, porém ainda sinto vazio dentro de mim, mesmo sendo realizado em diversas áreas da minha vida. Pois é, Ana, essa live é para você. Já faz terapia, Ana? Porque assim, para entender o que está acontecendo com você, o que é esse vazio dentro de você, é na terapia. Porque aqui eu estou passando uma visão geral para vocês. Para eu saber o que tem dentro de você, é na terapia. Já faz terapia? Não vi ninguém escrevendo a frase, sinal que não significou nada para vocês, né? Vou repetir. Se essa frase significar algo para vocês, você vai escrever aqui no comentário. Amar é verbo, portanto requer ação. Eu estou falando para vocês do quarto movimento. Observe a reciprocidade. E são movimentos para você o quê? Começar hoje a resgatar a sua autoestima, a resgatar o seu brilho. Por que eu comecei esse quarto movimento com essa frase? Que amar é verbo, portanto requer ação. Por quê? Porque a palavra do seu parceiro precisa virar atitude. O desculpa, se ele chegou a pedir desculpa para você, precisa virar mudança, precisa virar transformação. Sem isso, é você sozinha nessa relação alimentando promessa, com uma falsa esperança. Faz sentido? Olha lá, ó. A Sônia colocou, amar é verbo e requer ação. A Elza também, amar é verbo e requer ação. Muito bem. Ana, já fiz, mas não deu certo. Me chama no particular, no privado, que a gente conversa sobre isso. Quero saber por que não deu certo. Porque também, gente... Tem uma coisa que vocês fazem, né? Eu recebo isso muito frequentemente. Vocês querem pagar baratinho pela saúde mental de vocês. Aí chega a pessoa e fala assim, Wesley, quanto você cobra terapia? Eu falo X. Ah, Wesley, tá muito caro, não consigo pagar. Eu falei, tá bom. Aí a pessoa vai lá no mais baratinho. Esse profissional, porque eu já ouvi cada absurdo de profissionais aí, com perdão do palavrão, caga na sua cabeça, já tava ruim, você fica pior. Aí vem pra mim, Wesley, quero fazer terapia com você. Não deu certo com o outro. Pois é. Por que será que não deu certo? A sua saúde mental vale qualquer coisa? Para você colocar na mão de qualquer profissional? O que é bom custa caro. E o que é bom custa caro não, gente. É um investimento que você tem que fazer na sua saúde mental. Então, se você quer um bom atendimento, você vai pagar um valor significativo para isso. O meu valor é significativo. Porque eu sou super comprometido com o meu trabalho, eu sei do meu valor, eu sei do que eu entrego para minhas pacientes, do que eu entrego para vocês. Então, não é qualquer R$10 que vai pagar minha sessão de terapia, não. Mas volta para cá. Né? Então, quarto movimento, observe se existe reciprocidade. Quinto e último movimento. Você precisa buscar ajuda para quebrar esse padrão que foi instalado na sua cabeça, esse chip foi instalado na sua cabeça lá na infância. Algumas feridas não se resolvem só com essa consciência que você está recebendo aqui agora. Elas precisam de processo, elas precisam de acompanhamento, elas precisam de espaço seguro para serem ressignificadas. Elas precisam do quê? Do Wesley Augusto aqui, né? Olha a Ana falando, ó, foi basicamente o que fiz. Acabei entregando para quem não valia o valor pago. Bom, pois é. Gislaine Afonso, Gi, você já foi a minha mentorada. Fala do que eu entrego. Como é que foi ser minha mentorada? A Gi não fez terapia comigo, foi minha mentorada. Deixa eu ver se tem alguma paciente minha aqui para encher minha bola. Não, não tem. Só tá a Gi mesmo que foi minha mentorada. Fala aí, Gi. Então, o quinto movimento é você buscar ajuda para quebrar esse padrão. Você não vai conseguir quebrar sozinha, por mais que você queira. Não é falta de força de vontade, é que você não consegue, você não conhece os caminhos. Que um profissional bom vai saber te guiar do seu ladinho, acolhendo. Mas você sabe que eu acolho, mas eu não sou o profissional, o psicólogo que fala aquilo que você quer ouvir, né? Você já está acostumada. Sou igualzinho ali no consultório também. Eu falo aquilo que você precisa ouvir. Se for, não sou desse que enche de firula as coisas, não. Não sei, até me perco no raciocínio. Eu vou direto ao ponto. Então vamos lá. Eu quero encerrar te lembrando de uma verdade. Mas antes de dizer, quero saber. E aí? Valeu a pena? O que vocês acharam da nossa live de hoje? Vale a pena estar aqui comigo ao vivo?
Olha lá, valeu a pena, super recomendo. Imagino que terapia com você é tudo de bom. Pois é. Gi é minha mentorada. Voltei, voltei. Só fui salvar a prova social da Gi. Nilma. Nilma, que era você aqui mais aqui ver, você está participando. Ana também. Gosto de gente participativa. A Nilma lembrava. A Ana Tabata é a primeira vez aqui, nunca tinha visto. É a primeira vez, Ana? Me conta. Então, gente, lembre-se, você não ficou pequena. Você apenas ficou tempo demais em um lugar que te diminuía. E isso pode ser revertido. Quando uma mulher recupera a sua autoestima, ela muda tudo. Ela muda o jeito de se olhar. E ao mudar o jeito de se enxergar, ela enxerga o mundo de outra forma. Enxergando o mundo de outra forma, inclusive o relacionamento que está nesse mundo, ela se posiciona de outra forma. Uma pessoa com autoestima, ela para de implorar o básico, ela para de negociar a própria dignidade, ela para de chamar migalha de amor, ela começa a construir relações onde existe respeito, confiança, comunicação, que é o tripé que eu digo de um relacionamento extraordinário, de um relacionamento saudável. Por quê? Porque só o amor não basta. Não é à toa que esse é o nome do meu método. É através desse meu método, só o amor não basta, que eu resgato o seu brilho, que você não se perde mais no amor. Então, se você já sente que os conteúdos que eu trago aqui já não estão sendo suficientes para você sair do seu lugar, então vem para a terapia, mulher. Foi esse o convite que eu fiz aqui para a Ana. Se você se reconheceu nessa live de hoje e sente que está forte para o mundo, mas você vive frágil no amor, a terapia é o caminho. Ela pode ser um divisor de águas para você. Com um bom profissional, com um especialista em relacionamento. Porque, Wesley, mas ser especialista em relacionamentos, o que tem a ver com autoestima? Não tem como você se relacionar bem com outros se você não tem uma relação boa com você mesma. Por isso que eu digo, para ser um bom par, você precisa ser um bom ímpar. Se você se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido, manco, como é que você vai se relacionar bem com o outro? Então, se você sente que você está preparada, dê o próximo passo, tá? Vem para a terapia. Ali eu vou pegar na sua mão e vamos juntos descobrir, como disse a acho que foi, não sei se foi a Ana, alguém disse aqui sobre esse vazio que está dentro dela. A gente vai tentar entender. Não vai tentar preencher, a gente vai tentar compreender. E aí a gente vai ver o que a gente vai fazer juntos. Mas isso eu consigo fazer só na terapia. Portanto, fim do nosso Sextou com Wesley Augusto. Para você que está chegando agora, toda sexta-feira, às 12h12, estou aqui, tá? Em exceção, quando é feriado, quando é emenda de feriado, porque eu faço o que eu aplico aqui com vocês. Feriado para mim é descanso e eu vou ficar com a minha família, vou descansar, vou recuperar minha sanidade mental. Sexta-feira que vem, dia 1º de maio, feriado, então não estarei aqui. Estarei no dia 8 com convidada. A Elza vai estar aqui com a gente. A gente vai falar sobre um tema extremamente interessante que eu não vou contar. Manterei o suspense aqui. Para você que está assistindo essa gravação no YouTube, por quê? As nossas lives não ficam salvas aqui no Instagram, para você que está ao vivo aqui comigo. Fica salva no YouTube. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário aí, porque isso ajuda a divulgar o meu perfil, certo? Beijo para vocês, até daqui 15 dias, quero todos ao vivo comigo. Até lá!